Pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Se cuidando aí bonitinho dentro de casa, né? Sendo cautelosos aí nessas saídas, para o bem de vocês e para o bem dos demais, né? Vamos lá. A gente tem 2 semanas, né? Eu não estou acostumado a gravar vídeos assim no que diz respeito à utilização em sala de aula, mas uma sala de aula virtual, vamos dizer assim. Mas vamos lá, rapidinho, tá? Não vai ser um vídeo longo não, é só para dar algumas orientações, porque por mais que a gente coloque escrito lá, é sempre bom ter essa coisa do real, né? Mesmo que seja virtual, mais próximo da realidade, porque graças a Deus ainda nós somos seres humanos que temos essa sensibilidade, essa necessidade da troca ali, né? Uma coisinha mais pessoal. Espero que a iluminação esteja boa. Eu fiz um guiazinho referente ao que a gente vai desenvolver para essa semana. Na última aula lá presencial, a gente discutiu um pouquinho, lembra? Eu havia passado o material no Google Classroom e a gente discutiu um pouquinho as diferenças entre o artigo científico e a monografia, né? No que diz respeito a tamanho, mas a gente fez aquela análise quanto aos objetivos propostos de cada um. A problemática levantada, a justificativa, e deu para a gente entender um pouquinho que a monografia é um pouquinho mais extensa e dependendo do estudo que está sendo realizado e aonde ele vai ser utilizado posteriormente, se desenvolve um artigo em cima daquilo, é como se fosse aquela monografia, aquele estudo maior, de maneira sucinta. Essa monografia vocês vão fazer mais na mesma disciplina, sendo que lá no terceiro módulo, algo um pouquinho mais amplo, né, ampliado, vasculhar um pouquinho mais essa parte teórica. Agora de cara, o que eu vou querer é que vocês façam um artigo de fato, né? Um artigo, e esse artigo científico, né, para que não confundam vocês, porque você vai falar, professor, mas o artigo científico ele está começando com resumo, tem uma introdução, abrangendo alguns pontos, mas e aí? A gente começa por onde? Pelo grande, pelo pequeno? Eu quero que vocês entendam que existem os tipos de artigo científico, tá? Então, assim, eu disponibilizei lá no material para vocês, né? Fiz um guiazinho. Vou colocar também um vídeo de uma professora que explica um pouco mais essa parte de artigo científico, de tipologias de artigo, para que vocês também ouçam de outra parte, mas de maneira geral nós temos, né, a revisão bibliométrica, onde considera-se aquele assunto estudado em uma linha de tempo aí para entender esse processo evolutivo, tem a revisão bibliográfica, tem o estudo de caso, tá? Tem o survey. Então cada tipo de artigo vem com um objetivo específico e esses objetivos, óbvio, eles estão pautados aí no que se quer, óbvio, estudar, tá? Então, de tema para tema, de assunto para assunto, né, escolhido por vocês, você vai escolhendo qual é o que melhor se encaixa, qual é o tipo de artigo que melhor se encaixa, né, no caso, a realidade de vocês, tá? Como a gente já deu uma direcionada em sala de aula, eu creio que o de vocês vai se pautar em um estudo de caso. Porque geralmente o artigo estudo de caso ele levanta uma situação em específico, que é o que vocês têm feito, né? E por meio de uma outra metodologia também, envolvendo que é o survey, né? O processo, o survey que a gente fala, que eu falo survey porque existe uma ferramenta que se utiliza para esse processo de pesquisa além do Google Formulário, né? E aí quando eu falo o pessoal até já vincula com mais facilidade, isso é uma pesquisa, mas é survey, tá? Um survey, que é uma pesquisa em si. Então, eu creio que o de vocês vai ficar entre um estudo de caso e uma pesquisa. Porque vocês precisam, lembram que eu falei que vocês precisam colocar isso na prática? Tá? Então, o estudo de caso de vocês, o artigo estudo de caso, ele vai se basear em uma realidade, considerando um contexto teórico, um levantamento histórico, mas não há necessidade desse levantamento histórico em análise de linha de tempo, a não ser que vocês queiram, tudo bem, nada proíbe, né? Nada impede. E aí uma pesquisa prática para identificar talvez uma realidade, levantar um pouco mais dados da realidade de vocês, né, num público específico, na realidade que vocês querem, né, num público específico, ou de empresas que fazem parte, ou algum grupo, né, que seja impactado pelo que vocês estão pretendendo, né, analisar ou talvez criar, né, que de vocês são todas ideias
né? Creio que na turma só tenha um estudo mesmo de levantamento de situação. Então, todos analisam um contexto para se fazer algo sobre. Todos vocês estão fazendo isso. Tá? Então, eu creio que a gente vai ter um artigo voltado a estudo de caso, tá? Utilizando, né, um survey, né, uma pesquisa, tá? Prática. Então, eu deixei isso claro lá. E aí eu quero que vocês, né, como atividade, né, as minhas aulas são todas práticas, é um processo de desenvolvimento e orientação, vocês sabem disso. Eu quero que vocês encontrem pesquisas correlatas. Tá? Então, pega o assunto de vocês vão tentar achar artigos, tanto naquelas fontes que eu havia passado, como eu vou reforçar aqui para vocês, 2 artigos. Eu quero 2 artigos que falem sobre o assunto do trabalho. Isso na área acadêmica se chama uma análise de pesquisa correlata. E eu quero que vocês façam uma pequena resenha, isso no grupo mesmo de trabalho, uma pequena resenha, né, de cada um desses 2 artigos. Tá bom? Então, a atividade dessa semana, com base no que eu escrevi, disponibilizei a vocês, que eu estou falando aqui, né, e o que a gente já tem falado em sala, eu quero que vocês levantem 2 artigos correlatos com assuntos no tema, aí, vamos dizer assim, com assuntos referentes a essa área que vocês estão pesquisando, tá bom? E aí vocês vão fazer uma pequena resenha. Não precisa ser coisa grande, não. Eu quero que vocês entendam. E aí eu disponibilizei os tópicos que essa resenha precisa conter. Tá? Então, objetiva, problemática, justificativa. Tá? E aí depois dessa pequena resenha a gente vai continuar a desenvolver aí o contexto introdutório e começar a levantar a teoria do trabalho, que aí eu falo para vocês um pouquinho depois sobre essa questão das citações diretas e indiretas. Combinado? Qualquer dúvida me mandem lá no e-mail. Tá? Eu até disponibilizei no Escola Web um outro e-mail, tá bom? Meu, que vai ser direcionado só às questões da escola, tá? Além do da ETEC, além daquele Rodolfo Gester, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me mandem, né? Sintam-se à vontade, né, para perguntar. Beleza, gente? Obrigado, viu?